Arquivo editável. São duas palavrinhas mágicas que juntas ativam certos poderes de otimização de custo e de tempo. Mas o motivo é simples. No universo tradutório, arquivos editáveis podem ser facilmente importados das ferramentas CAT que os tradutores utilizam para trabalhar, possibilitando à equipe de localização e tradução a aplicação de processos de adaptação linguística e de técnica cuidadosamente desenvolvidos, controle de qualidade, DTP, ou seja, a fidelíssima formatação automática da página traduzida conforme o documento original. Em síntese, não há processo complexo de localização, tradução e nem o controle de qualidade confiável desses trabalhos sem o uso da ferramenta CAT e os trabalhos delas, que são otimizados quando carregados arquivos editáveis. O que é um arquivo editável, afinal? Um arquivo editável é simplesmente um arquivo eletrônico que pode ser utilizado para automação e processamento assistido por computador, ou seja, qualquer arquivo que possa ser editado, alterado ou atualizado, ao menos, no próprio ambiente do seu programa nativo. Arquivos utilizados para tradução, localização, não são desenvolvidos originalmente em ferramentas CAT. Mais tarde eu explico para você o que é isso, as ferramentas CAT. Mas uma das coisas que fazem dessa ferramenta algo tão incrível é o seu suporte interno para uma série de documentos editáveis comuns, tais como HTML, planilhas Excel, arquivos em TXT, legendas SRT, diversos documentos gerados via programas do pacote Office, arquivos gerados em certos programas da família Adobe, por exemplo, o FrameMaker, o InDesign, também o InCopy, entre outros. Esses tipos de documentos podem ser facilmente importados e manipulados em ferramentas CAT, e os arquivos traduzidos ou localizados podem ser exportados em seu formato nativo, com pouca ou nenhuma edição adicional, caso os serviços adicionais de DTP, que eu também já vou explicar para você o que é, não tenham sido contratados. Além disso, ao traduzirmos com CAT, conseguimos observar o documento no painel de visualização no formato que ele vai ganhar antes mesmo de ser exportado. Dessa forma, conseguimos ver se tudo vai indo bem ao longo do processo tradutório. Uma apresentação PowerPoint pode ser importada, editada, traduzida e revisada dentro de uma ferramenta CAT, exportada de volta em formato PowerPoint, e a única coisa que pode ser necessário no fim será alguma adaptação de tamanho de fontes ou reposicionamento de caixas de texto, caso o texto traduzido tenha mais ou menos palavras que o original. Se o arquivo estiver cheio de figuras não editáveis e que contenham textos em forma de foto a serem traduzidos, um profissional de DTP deve ser considerado no processo. Por que então o PDF não é um arquivo tão editável assim? O formato PDF, Portable Document Format, foi desenvolvido pela Adobe em 1993 como um formato para apresentações que pudesse exibir o documento por completo, incluindo layout, fontes, elementos interativos em diversas plataformas de hardware e software. Ao longo dos anos, ou décadas para ser mais precisa, o formato foi evoluindo, foi ganhando complexidade e hoje inclui características avançadas de segurança e de interatividade, o que o tornou indispensável nas operações nos escritórios do mundo todo. Contudo, o seu propósito inicial permanece sendo de uma apresentação para plataformas diversas e ele segue sem vocação para edições profundas. Pode ser utilizado como um formato de exportação de documentos de vários programas. Por exemplo, exportar em formato PDF a partir do Word. Mas devido à sua complexidade e aos seus vários padrões e recursos, geralmente pode ser editável apenas no seu aplicativo nativo, salvo programas que bem malemar quebram algum galho. Por exemplo, um arquivo gráfico gerado no Adobe Illustrator e exportado como PDF pode ser facilmente editado e reeditado no Adobe Illustrator, onde ele foi criado, contanto que as capacidades de edição tenham sido preservadas. Ainda tem isso. E selecionadas no programa antes do arquivo ser exportado do Illustrator.
Na maioria dos casos, esse documento PDF será editado somente no Adobe Illustrator e será inútil para processamento lá na CAT. Mesmo que o software CAT pudesse extrair esse texto, com certeza ainda haveria questões como layout e o PDF traduzido seria praticamente impossível de ser reparado. Ora, conseguimos traduzir diretamente a partir de um arquivo PDF, então? Conseguimos sim, mas os tradutores perdem bastante tempo no processo. Nem sempre, ou quase nunca, para ser mais realista, o painel de visualização vai funcionar direito. E a incerteza sobre os atributos do texto final começa a bater na gente, sabe? E a qualidade do arquivo exportado pode não ser garantida. Isso porque essa operação, em muitos casos, é feita por um único linguista e a probabilidade de ocorrerem erros humanos acaba sendo maior. Ou seja, seria impossível operacionalizar um processo de localização de larga escala ou de tradução com resultados garantidos e bem previsíveis. Se adicionarmos os inevitáveis problemas de design, layout e fonte, é fácil entender por que as limitações técnicas dessa abordagem acabariam por resultar em um projeto caro, demorado, difícil, com resultados imprevisíveis. E ninguém quer uma coisa dessas. Imagine se depois de traduzir tudo, sem ao menos poder visualizar o resultado parcial no painel, na hora de exportar, a gente não vai conseguir abrir o arquivo direito. O prazo com o cliente vai por água abaixo, junto com a perda da qualidade, além do retrabalho que isso pode gerar, ou da necessidade de enviar tudo ao profissional de DTP às pressas para apagar o incêndio que poderia ter sido evitado lá no começo. Estes são os motivos principais pelos quais o seu tradutor pede que sejam enviados arquivos editáveis. Poxa, ouça o seu tradutor com carinho. Fazemos isso para que você não perca tanto tempo, nem você e nem o tradutor. Para que não fique esperando mais do que o prazo dado para a conclusão do trabalho. E para que você não gaste dinheiro demais para ter a tradução em mãos. O bom tradutor facilita a vida do cliente com soluções inteligentes para entregar um trabalho final de qualidade excepcional. Agora eu vou falar para você o que é CAT. As ferramentas CAT, ao contrário do achismo do senso comum, não têm a função de traduzir um documento eletronicamente, mas sim a de facilitar o uso, a criação de glossários, além de servir para visualizar a tradução organizada em segmentos, espelhados com o texto original, e de preservar também a formatação do original na exportação do documento traduzido. Ou seja, eu pego um texto bonitinho com uma carinha certinha e quando eu exportar a tradução vai ser tão bonitinho e vai ter a mesma carinha. Entendeu? E de fato, isso é uma ferramenta de auxílio em processos tradutórios. Aí você me pergunta, você me falou de DTP, o que é DTP? É a abreviação para Desktop Publishing, que é o que chamamos de diagramação, editoração eletrônica e afins. Todo bom tradutor sabe que nem sempre recebe os seus arquivos editáveis para usar nas suas CATs. Por isso, ele deve ter o seu profissional de DTP de confiança para trabalhar em arquivos antes e depois de traduzi-los se necessário. A TraduPoints disponibiliza os seus serviços de tradução, interpretação de conferência, revisão e cursos de inglês para fins específicos, como aviação e acadêmico. Para contato, é só mandar uma mensagem para nós aqui no e-mail contato@tradupoints.com.br ou deixar a sua mensagem aqui no nosso podcast. Obrigada!